Lucas 12, 4. Amém? A misericórdia. Lucas 12, 4. Amém? Amém. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem todo o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos permitiu estar de pé, por ter guardado cada um de nós até aqui, e já crendo, Pai, que já guardou até nossos lares, mas também por guardar aqueles que aqui não se fazem presentes, mas eu creio que teu Espírito agora possa tocar no coração de cada um, para que possam, Pai, mesmo sem poder estar aqui, mas através dos canais, ouvir a tua palavra, estar ligado, conectado, num só corpo, num só Espírito, porque a tua palavra, Pai, ela vem para nos colocar, Pai, em ação contigo, Senhor. Ela vem para nos alinhar. Então fale, Pai, fale tudo, que eu diminua e que tu cresça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos sentar. Amém, né? Eu pensei que semana passada era para eu pregar, mas, amém, eis-me aqui o dia que o Senhor determinou. E Lucas 12, 4, nós conhecemos bem essa passagem. Jesus vem nos capítulos anteriores falando, né, sobre os falsos. Ele vem falando sobre as falsas aparências, sobre a religião e tudo aquilo que nos tira do caminho da palavra de Deus. E ele também vem nos ensinando sobre como orar, como a quem devemos, né, buscar, a quem nós devemos recorrer, aquele que nos criou, porque foi assim que ele nos ensina na oração do Pai Nosso. E em Lucas 12, ele vem falando do fermento dos fariseus, e ele começa falando assim: ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido, no gabinete, sobre o telhado, será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então aqui Jesus começa falando, né, dando continuidade sobre a religião, a hipocrisia dos fariseus, que falavam, mas não faziam. Colocavam muitas das vezes até medo nos judeus, porque se você não fizer assim será feito. Mas eles mesmos não faziam. E aqui ele continua falando: acautelai-vos dos fermentos do fariseu, que é a hipocrisia. E muitas das vezes a gente vive nessa hipocrisia. Mas hoje Jesus vem falando com cada um de nós um pouquinho diferente. Vamos voltar nesse ponto. Mas ele vem perguntar hoje: qual é o medo que aflige a sua alma? Qual é o medo hoje da igreja? Porque nós sabemos o medo do mundo. O medo do mundo é o quê? Morrer, ficar sem dinheiro, ficar sem poder ir para um lugar específico. Vamos colocar hoje aí balada, show. Muitas das
medo do mundo é não poder estar na orgia, estar na vida, fazendo o que quer. Porém, qual é o medo da igreja hoje? Qual o medo que a igreja tem? O que aflige? O que está afligindo a alma da igreja? É a morte? É ficar sozinho? É o desemprego? É a velhice? É a doença? É perder quem ama? Eu digo para vocês, irmãos, que o medo, o Senhor fala que Ele não nos deu espírito de temor, mas e sim de coragem, de ousadia, porque Ele vai à frente. Eu tenho aqui vários versículos, vários pontos da Bíblia. Um deles é Salmo, que nos anima a não ter medo, como Salmo 23, 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro, vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara é o meu cajado, teu cajado me protege. Olha que maravilha. Em João 14, 27, ele também fala: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Olha que maravilha. Tem outros aqui, eu poderia falar todos os versículos do Velho Testamento ao Novo, onde a palavra nos diz para não ter medo. E realmente nós abrimos a boca para falar: não tenho medo, porque Cristo é comigo. Eu falo, irmão, porque eu mesma tive muitos medos. Os irmãos que sabem me acompanham, mas mais a Luciano e o Malu, que muitas das vezes, após cada diagnóstico ruim, eles que vinham ouvindo o meu medo, a minha lágrima. E muitas das vezes a gente fica com medos bobos. Fica com medos bobos. Porém, a gente esquece daquele que pode matar. Não só a carne, mas aquele que leva para o inferno. Aí esquecemos que quando nós não temos medo de Satanás, não temos medo do pecado, do que aquilo causa, nós não conseguimos entender, porque ele fala aqui, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, porque é isso que Satanás quer. Ele vem só para matar, e muitas das vezes a igreja fica com temor, o temor que o mundo tem, o temor que eu acabei de falar aqui: morte, doença, ficar sozinho, problemas, dificuldades. Mas aí eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a palavra que me levanta, que me anima, que fala para eu não ter medo, porque Deus vai batalhar comigo. Mas muitas das vezes eu esqueço que tudo aquilo que eu faço em oculto, o Senhor está vendo. Porque Ele diz aqui sobre a hipocrisia, Ele fala no 2: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. É esse o medo que eu tenho que ter. Aquilo que eu ainda estou fazendo em oculto no meu coração, aquilo que eu estou fazendo na minha mente, aquilo que eu estou fazendo longe dos olhos do meu irmão, da minha irmã, do meu esposo, da minha esposa. Esse medo é o que eu tenho que ter, porque Jesus fala aqui no 5: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Porque quando nós não temos medo das nossas ações diante de Deus, nós estamos como isso aqui, hipócritas. Temos a força, temos a palavra. Não, eu não tenho medo, porque Jesus é comigo. Jesus é o meu pastor. Ele vai me guiar. Eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã, porque se Ele alimenta os pássaros, Ele não vai me deixar passar fome. E assim tem sido feito, não é, igreja? Jesus tem curado, Jesus tem feito, mas muitas das vezes nós estamos acomodados. E como os fariseus, estamos com a hipocrisia dentro de nós. O que hoje o Senhor vem mostrar para cada um de nós é que não temos medo daqueles pecadinhos que ainda continuamos fazendo. Aqueles que realmente vão levar a nossa morte, a morte para o inferno, igreja. Porque Ele fala aqui, mas nada há
encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo vai ser revelado, igreja. Tudo é revelado. E muitas das vezes a gente não tem medo. Ah, também aí é uma mentirinha hoje. Quem vai descobrir? Ah, hoje eu fiz uma ignorância. Quem vai ver? Eu não perdoo. Quem vai saber? O Senhor está dizendo aqui. Não tenha medo daquele que mata só a sua carne. Mas tenha medo de mim, que mata não só a carne, mas a alma e o espírito. Esse é o que o Senhor quer falar hoje com a igreja. Ele diz que nada está encoberto. Porque o medo que o mundo tem, o mundo já não é do maligno. Mas a minha igreja, ela tem que temer, ela tem que ter temor, não do que consome, do que se estraga, como roupa, carro, casa. Ah, mas Senhor, doença, eu bem sei. Quantas vezes, igreja, eu não dormia porque eu ficava com medo de acordar e não ver mais. Porque o médico disse que eu poderia dormir a qualquer momento. Eu vou deitar vendo do olho direito, que é o que eu vejo, e posso acordar sem ver. Ele disse a qualquer momento. A última notícia que eu tive é que meu olho direito está seguindo pelo mesmo caminho do esquerdo. Há 15 dias atrás eu estava na emergência. Tem mais ou menos 3 meses que eu venho sentindo dores. Isso tudo traz temor. Mas a palavra de Deus, ela me diz que o Senhor está comigo, que é para eu não me preocupar. Mas e aqueles pecados? A falta de fé, a intolerância, a inconstância na minha mente, no meu coração, quando eu não confio nessa palavra, eu me torno hipócrita, porque eu digo para o meu irmão, confia, Deus é contigo, mas eu mesmo duvido, eu mesmo tenho medo, e isso me afasta de Deus, igreja. Isso tira a minha comunhão com Deus, porque Ele fala, tenha temor, porque eu estou dizendo que eu sou o teu pastor, eu estou contigo, não se preocupe com amanhã, porque eu curo. Tudo que você está passando está no controle das minhas mãos, não me importa. Mas eu digo, igreja, eu muitas das vezes tenho medo. Mas será que às vezes eu tenho medo dos erros que eu ainda faço? Dos pensamentos que eu tenho? Será que eu tenho medo disso? Isso aí é onde a igreja se torna hipócrita. Ela julga, ela falou ontem mesmo, hoje mesmo, fui ontem, a vizinha orando, uma oração eu ouvia lá de casa, lá eu falei amém. E aí a pessoa que mora no mesmo quintal está falando assim, ontem essa pessoa estava xingando e hoje está orando? Olha isso. Eu falei assim, infelizmente é assim, mas ela está no caminho certo. Que ela não pode permanecer xingando. Ela tem entendimento que ela tem que buscar a Deus e ela está orando para que isso venha sobre ela. Mas olha o julgamento que a pessoa do mundo tem da igreja, porque é uma pessoa que é batizada, uma pessoa que vai para a igreja. Olha só como nós escarnecemos o nome do Senhor, mas não temos medo disso, porque o nosso comportamento não influi. O irmão falou aqui, a gente não tem que vir para a igreja de cara feia, passar, cumprimentar. Ontem mesmo falando assim, você cumprimenta, eu nem cumprimento. Não, eu cumprimento, se me cumprimentar, amém. Se não, amém também, mas eu vou continuar cumprimentando. Por quê? Temos que entender que nós temos um DNA, e ele não é de Satanás, ele é de Cristo. Porque falou assim para a Ana de Olho, nossa, precisa fazer DNA entre eu e a Ana de Olho? Porque todos dizem que ela é a cara da Érica. Pietro, precisa fazer DNA com o Fabiano? Não, porque ele é a cara de Fabiano. O Alanzinho precisa fazer DNA com o irmão Alan? Não. E você? Quando olham para você, vão falar quem é o seu pai? É Satanás ou é Cristo? Porque se eu tenho temor, o meu pai é Cristo. Se eu tenho temor, o meu pai é Cristo. Agora, se eu continuo na hipocrisia, sem temor, aí o meu pai é Satanás. E o Senhor vem dizendo aqui, porquanto tudo que se em trevas disseste, a luz será ouvido. Tudo em trevas. Onde está essas trevas? Mente, coração, língua,
cara feia, como o irmão falou aqui, preguiça. Não. Só que ele diz que tudo que está em treva, tudo, ou quando tudo que em treva disseste, olha só, você pode dizer só na sua mente, igreja, só no seu coração, mas Deus vai ser revelado. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer te envergonhar. Ele é o pai da mentira, ele quer que você tenha a cara dele, o DNA dele. Mas eu digo aqui que hoje, nós como igreja, temos temor, não só a respeito de levantar para ouvir a palavra, mas sim se dobrar e se humilhar e dizer: Pai, me ajuda a ter temor sobre as minhas ações que ainda não agradam a Ti. É reverenciar, não é só pegar e ler. É isso que o Senhor está falando aqui. Porque Ele vem falando das falsas religiões, é o que o mundo está cheio. Ele vem falando da hipocrisia, do fermento, e a igreja está se estufando. Eu estou inchado, irmão, por causa da meditação. Mas muitas das vezes nós estamos nos enchendo, ficando cheios, crescendo, orgulho, mentira, arrogância, falta de amor. Esse é o fermento que está fazendo a igreja não temer ao Senhor, mas sim, está nem aí, eu não tenho medo. Eu conheço pessoas que falam assim: não fala com aquela pessoa porque ela é da macumba. Não faz isso não. Teme a pessoa, mas não teme a mentira que ainda fala. Não teme ainda ao julgamento, a língua, a fofocagem. Não teme a prostituição. Não teme a fornicação. Não teme ainda o que fala. Mas teme. Não vou falar porque eu sou de Cristo. Só é de Cristo quando é para julgar. Só é de Cristo quando é para se exaltar, para se encher, como um bolo que colocou fermento, um pão bem fermentado. Só que ele diz aqui, tu, porquanto tudo que disseste, em treva disseste, a luz será ouvido, e o que falaste é ouvido no gabinete, sobre o telhado será pregoado. Gente, olha isso. Eu falei: Senhor, pregoado? Ele sim. O que disseste no gabinete, não importa onde você esteja, no cantinho da tua casa, no escuro, na rua, longe, vai ser apregoado. Sabe o que significa isso? Ser publicado. Vai ser anunciado. Imagina. Olha, a Érica hoje cometeu esse pecado extra, porque a gente vê aí, no mundo, os escândalos. Mas a igreja não pode ter escândalo. A igreja não pode ter escândalo. A igreja teme ao Senhor. Ela é santa porque Ele é santo. Não pode ser publicado o pecado, tem que ser publicado que a igreja está evangelizando, que a igreja é amor, que a igreja é vida. Não ser apregoado aquilo que você faz no culto, aquilo que você faz de errado. Mas é isso que está acontecendo. A igreja tem sido publicada pecado, escândalos. Mas essa igreja aqui não, porque nós temos que nos unir como igreja viva, como eu creio que muitos hoje têm falado sobre o pecado, e não só de bênção, não só de promessas de maravilha, prosperidade. A prosperidade é ter vida em Cristo. Essa que é a prosperidade dessa igreja, não é bênção. Prosperidade é eu estar de pé aqui hoje, sendo que eu passei a madrugada sentindo dor. Isso é prosperidade. Isso é ter confiança, é entender quando o Senhor diz que Ele é o meu pastor, que Ele diz para eu não me preocupar, para eu não temer, porque Ele está comigo. Seja na dor, seja no dia mau, graças dá, mas não, a igreja murmura. Porque até aqui, está falando, aquilo que você falou lá no gabinete, a murmuraçãozinha que você ainda está fazendo, você não tem temor, porque o Senhor odeia murmuração. Eu já preguei sobre o muro das murmurações, mas o Senhor volta aqui para falar. E se Ele está falando é porque nós temos que olhar a cada um de nós. Ele fala: tu queres que seus pecados sejam publicados? Dita em voz alta? Quer? Que hoje com a mídia, meu filho, é uns astrais. Já pensou? Aqui a gente no YouTube sendo filmado, no Facebook, aí pega, eu até brinquei uma vez com eu pensei, igual como muitos estão fazendo aí, fulana prega e olha como é que é a ação dela. A Érica quinta-feira está aqui no altar, mas olha como é que ela está usando
Porque quem tem temor vai ser de Cristo aqui em qualquer outro lugar, igreja. E é por isso que ele fala, quem é o seu DNA? É dos hipócritas? É da mentira? É da falta de perdão? Ou é de Cristo? Porque poderia aqui falar vários versículos. Tem um outro que eu separei. Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, o corpo não é mais que a roupa. Por quê? Porque a vida da gente não é o que se interessa, mas sim aquilo que está lá com Cristo, a nova vida. Porque quando eu tenho esse temor, que ele fala aqui, e digo-vos, amigos meus, olha que maravilha, ele está te chamando de qualquer um, ele está chamando amigos meus. Não temais que matam o corpo e depois nada tem que fazer. É isso, igreja. Depois que Satanás ele entra, você dá essa brecha, que ele destrui, tira todo o seu temor, ele tira todo o seu, não é medo de Deus, porque sabemos quem é o nosso Pai. É o respeito por aquele que deu seu Filho por cada um de nós. Porque Satanás não deu nada não. Satanás tira, porque está dizendo aqui que nada mais tem depois que ele mata, depois que ele destrói e depois que ele rouba a sua vida. Para ele acabou. Ele não quer tirar quem está lá no mundo, ele quer tirar quem está caminhando, igreja. Então tenhamos temor em Cristo. Tenhamos temor pela verdade. Tenhamos temor para praticar aquilo que Jesus te chamou. Você foi chamado para ser discípulo, não para ser escravo. Escravo nós éramos. Hoje nós somos livres. Livres. E ele continua aqui, E digo-vos, amigos meus, não tem mais o que mata o corpo, depois não tem mais o que fazer. Para analisar. Para analisar quando nós damos brecha para Satanás com murmuração, com aqueles pecados que ainda continuamos fazendo, irmãos. Irmão, quer que a gente seja perfeito. Perfeito é Cristo. Mas temos que nos aperfeiçoar a cada dia, pela verdade, pela palavra. Por isso que eu digo o temor, porque quando fala, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou falar isso, que eu nem estou em casa, e eu lembro, não, eu não posso falar mais isso. É mentira. Isso é o temor, porque eu estou desagradando ao meu Pai. Eu estou ofendendo aquele que foi na cruz. Eu estou fazendo o quê? Escarnecendo Cristo. Porque qualquer outra pessoa que fala, ela é cristã e está falando isso? Ela é cristã, como foi dito ontem, castigando? Irmãos, são isso. Olha como é que a brecha é pequena, mas quando você dá uma brecha, Satanás ele se enfia de uma tal forma. E quando a gente menos percebe, ele está nem aí. É como foi falado. Vai ficando amortecido. Amortece o coração, amortece a alma. E ele diz, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, esse temei. Porque Satanás ele já está condenado. E não é Satanás que te lança no inferno, é você. É você que se joga, é você que se mata com as ações que ainda insiste, persiste. Irmãos, o que o Senhor me mostrou aqui é que se nós continuarmos com a hipocrisia, agindo como as falsas religiões, agindo como os fariseus, comendo nesse fermento, se estufando cada vez mais, e não adianta tomar no fital não, irmão. Não adianta tomar no fital, porque esse estufamento não sai com medicação. Ele só sai com o sangue de Cristo. Ele só sai com a verdade. Ele só sai com a mudança de comportamento, com o abandono do pecado. É o único remédio, Jesus. Porque ele está dizendo aqui, mas eu mostrarei a quem deveis temer. Ele mata não só aquele que mata a carne,
Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, a esse vos dizei temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis. Nenhum deles está esquecido diante de Deus. Nada do que fazemos, se continuamos no erro, nada vai estar esquecido. Nada é esquecido diante dos olhos de Deus, a não ser quando você se arrepende verdadeiramente. Aí o Senhor diz: eis que vos esqueço, lanço no mar do esquecimento. Aqui no 11 ele fala assim, no 11 não, desculpa, no 7: e até os cabelos da vossa cabeça que estão todos contados, não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Tudo, olha como é que Deus é tão maravilhoso. Ele diz que até o cabelo, eu fico pensando, o meu cabelo que cai muito por causa da meditação, e ele sabe até os que estão nascendo. Ele não vai saber o que está no teu coração, na tua mente. E ele continua: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos. Meu Deus, olha que maravilha. Aleluia. Como eu confesso, igreja? Eu quero que a igreja me diga: como? Eu falei: não, Senhor, eu já te confessei. Como? Como você está me confessando diante dos homens? Com a sua mentira? Com a sua falta de perdão? É assim que você está me confessando? Não, você está me negando. Porque você me confessa diante dos homens quando você faz a minha vontade. Quando você teme aquilo que é errado, sabe que é errado, sabe que é condenável. Mas principalmente quando você teme, lembra que eu dei a minha vida por você e não vale a pena você ser morto, jogado no inferno, porque eu já te dei a vida eterna, eu já te dei a ressurreição. Você confessa diante dos homens a mim quando você age como um verdadeiro filho de Deus. Aleluia. É assim que você me confessa. Mas quando você age de outra forma, ele fala aqui: digo vós que todo aquele que... mas quem me negar diante dos homens, será negado também diante dos anjos de Deus. Meu Deus. E o meu Deus, com que ainda eu estou te negando, Senhor? Examinai-vos. Examinai a você. Negue-se. Negue-se ainda aquilo que ainda te domina. Lute, mas lute de joelhos, lute comigo. Porque falar que eu sou o seu pastor é fácil. Foi assim que Deus falou, igreja. Falar que eu sou o seu pastor é fácil. Mas dizer que eu te guio e que eu que comando a sua vida, aí sim é me confessar diante dos homens. Porque é a minha presença, é o meu DNA que tem que ver em você. Você tem que refletir a minha glória, a minha presença, o meu Espírito Santo. E ele fala aqui no 11: e quando vos conduzires à sinagoga e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha! Porque quando eu estou em obediência, quando eu confesso para os homens quem é o meu Deus, quem eu sou filha, eu não preciso temer. Pode vir o que vier, a afronta, que eu vou falar em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Vamos fazer isso aí, tá certo? Não, então não vou. Isso é o Espírito Santo agindo. Quando você está em obediência, você vai saber o que falar. Mas senão, o seu pecado será publicado, anunciado. Então, do que você tem medo, igreja? De uma doença? Eu falo de perder o seu filho, filha, alguém da sua família. Tenha medo de perder eles morrer sem conhecer a minha presença, sem estar na minha verdade. Esse é o medo, não que ele morra, mas que ele morra sem Cristo. Porque na primeira hora veio isso na minha mente. Meus filhos, tenha medo de morrer, que eles morram sem a minha presença, sem reconhecer que eu sou o Salvador da vida deles. Está com medo de quê? De ficar sozinho, desempregado? Está com medo de quê? Da doença? Eis que tudo já está pronto e preparado antes de você nascer. Antes da fundação do mundo, os seus dias eu já preparei. A tua história, quem sabe, sou eu. O tempo eu determinei. Então você faça o que tem que fazer. É evangelizar,
é salvar a alma enquanto você está aqui, porque você não sabe o dia nem a hora. Ele fala aqui, no 40, Lucas 14, 40. Portanto, estáis-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Olha isso. Já pensou? Se é a hora que você está murmurando, se é a hora que você está mentindo, vai falar disso aqui o tempo todo. E a gente não teme isso. A gente age como banalidade. Aí ele fala aqui no 46, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe. Então separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Olha isso. Com os infiéis. Você é infiel, igreja? Não. Nós somos fiéis a Cristo Jesus. Porque se você ler todo esse capítulo, você vai ver. Muitos vão ficar contra você, família, mãe. Não importa, mantenha-se firme, porque muitas das vezes você teme, fulano ficou chateado comigo que eu não fui no aniversário. Fulano fez problema do fulano. Problema do ciclano. E eu tenho que fazer o que agrada o meu Pai. Para finalizar, igreja, em Isaías 40, 28, o Senhor me trouxe aqui para mostrar que desde antes de Cristo vir, Ele já está falando com cada um de nós. Ele fala hoje, que Ele diz assim, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas o que esperam, aleluia, no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque a igreja não pode se cansar, porque ela tem um Pai, ela tem um Deus, e é por isso que eu não me canso de glorificar, de dar glória. Seja com dor, sem dor, pode cair, não me importa, eu tenho que glorificar, eu tenho que estar com meu Pai. Todo mundo pode cansar, mas ele fala que o Deus, o nosso Deus, o da eternidade, Ele vai dar força para cada um de nós. Mas essa força que nós temos que buscar em obediência, porque como Cristo vai dar força quando a gente rejeita Ele, quando a gente rejeita a palavra, a verdade. Em Apocalipse, o Senhor me trouxe aqui, Apocalipse 12. Apocalipse 2, rapidinho, igreja. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o comer do maná escondido. Dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que maravilha. Mas para isso que possamos ter temor diante das coisas de Deus. Como irmãos já pregaram aqui, não é brincadeira a vida com Cristo. Você não quer falar, irmão, vai soltar pipa. Tenha temor, porque é o que vencer. No começo, que é a mensagem da igreja de Pérgamo, ele diz, e ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheça tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E é isso que a gente tem feito. Satanás tem feito a gente tropeçar, igreja, nos enchendo com fermento, dá um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E ele diz aqui, que comecem de sacrifícios de idolatria e se prostituísse. Assim tem também o que segue a doutrina de Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependete, pois quando não em breve virá
blasmarei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque aquele que vencer terá um novo nome, um nome somente o Pai sabe. Então tenhamos temor, igreja. Paramos de nos encher, nos inchar com o fermento da hipocrisia, da arrogância, da falta de humildade, da falta de amor. Tenhamos temor por aquele que não mata a sua carne, mas também que lança no fogo do inferno. E essa igreja é viva em Cristo. Palma para Jesus. Agradeço.